Então, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos a presença de todos aqui na nossa casa de Francisco de Assis e também aqueles que nos assistem, né, pela página do centro, pelo Facebook e agora também pelo YouTube. Então, as palestras ficam gravadas para quem quiser assistir depois, né? Hoje nós vamos ter a palestra do Roberto, que irá falar de um livro muito importante do Chico Xavier, trazido pela sua mãe. Então, que vocês possam aproveitar, não é, esse momento, que é especial. Essa é uma noite especial. E vamos, então, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, para a nossa prece inicial. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja desespero. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza e onde haja escuridão. Possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permitir que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Bem, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e nos dê condições para que a gente seja compreendido por todos que cá estão. Como a Joyce colocou, hoje nós vamos falar a respeito de uma obra que eu sou suspeito, que eu gosto muito desta obra, eu li algumas vezes, e ela tem um significado bastante especial para mim. Aqui eu vou contar uma passagem, não é uma demonstração de vaidade, mas é para contar uma história do fato do que você ganha quando você está tentando fazer o seu melhor. Alguns anos atrás, a USE Intermunicipal, dirigida pelo Ricardinho, fez uma proposta de trabalho, levar para os centros espíritas da nossa cidade obras de Chico Xavier. Foram selecionados alguns palestrantes, onde eles iriam abordar livros do Chico nos centros espíritas. Então, a USE ia ajudar na divulgação e nesse trabalho das palestras, né, para que muitas casas, por exemplo, precisam de palestrantes e tudo mais. E eu, cara de pau, como sempre, me candidatei e escolhi como obra para poder fazer essa divulgação o Cartas de uma Morta. E comecei a fazer essa divulgação, esse trabalho. Passado algum tempo, eu tive um problema pessoal, entrei, inclusive, numa depressão bem difícil de lidar. E o Ricardinho fazia também as viagens, faz ainda as viagens a Uberaba, a várias cidades, né? E me chamou para ir. Eu falei, não, eu estou hoje, né, mais para baixo que sovaco de cobra. Não vou, não. Não, você vai sim. E ele insistiu. Aí eu acabei indo. Chegando lá, fomos visitar as coisas, as casas, o lugar onde o Chico trabalhou, vários eventos. Foi uma vez que a Joyce foi também, né? Inclusive foi nessa época que o Ricardinho falou para a Joyce, vê se leva esse menino lá para o Francisco de Assis para ele fazer palestra lá. E aí a minha cara de pau vem aqui de vez em quando falar com vocês. E eu fui, e lá eu estava muito para baixo.
a depressão, problemas, uma situação difícil, e bem deprimido, bem difícil. O que aconteceu? Nós fomos visitar o túmulo do Chico. Gente, visitar o túmulo do Chico não é porque a gente vai lá, a gente sabe que o Chico não está lá. Mas muitas das pessoas que vão nesses eventos, elas são católicas. Então, elas têm esse culto dentro do Campo Santo, né, do cemitério. Então, fomos lá, e aí eu fui fazer uma prece quando eu cheguei no túmulo do Chico. Desembestei a chorar. O negócio ficou esquisito, aquela sensibilidade, aquela situação que tomou conta, e eu não conseguia parar. Olhei para os lados, ninguém estava vendo, ninguém percebeu nada, eu saí, né, homem chorando na frente de todo mundo. Para com isso. E fui embora, voltei para o ônibus, e desatei a chorar, e até passou. Fiquei até mais leve depois disso. Não contei nada para ninguém, não comentei, não fiz nada, não abri a boca. E aí aconteceu. Dona Joyce, no ônibus, me convidou para vir fazer uma palestra aqui. E eu vim. E era o dia do meu aniversário, inclusive. E ela veio com um presente para mim. Ela falou assim, sabe aquilo que aconteceu lá no túmulo do Chico? Olha só o que ela me disse. Sabe aquilo que aconteceu no túmulo do Chico? Foi um agradecimento do Chico pelo trabalho que você está fazendo de divulgação da obra que a mãe dele escreveu. Então, em agradecimento, ele fez um tratamento. Voltei outro daquela cidade. Então, quando a gente procura trabalhar, procura fazer as coisas dar o seu melhor, com certeza o mundo espiritual está cuidando de você. Então, por isso que eu falo dessa obra com tanto carinho. Porque Dona Maria João de Deus, junto com o Chico, com certeza tem me ajudado em alguns momentos que eu preciso, né? Que todo mundo aqui precisa desse momento. Então, falar dessa obra, ela foi psicografada em 1935, foi publicada em 1936, e os direitos autorais são destinados às órfãs da Casa da Criança de São João Batista da Glória, em Minas Gerais. É uma obra que tem 125 capítulos, só que eu não entendo como capítulos, eu entendo como são bilhetes da mãe do Chico para ele, porque Dona Maria João de Deus foi mãe de Chico Xavier. E ela desencarna em 29 de setembro de 1915, faz um pouquinho de tempo, e é filha da Dona Francelina. Ela se refere à mãe em um dos capítulos, quando ela conta a respeito. E eu vou falar, num primeiro momento, do seu desencarne e da vida no mundo espiritual. Como é morrer? Dói. Como é passar para o lado de lá? Como fica a nossa situação? Então, ela vai contar isso. E o que a gente faz? Né? Porque, normalmente, a gente ouve aquela expressão, né? Morreu, descansou. Será que é descanso mesmo? Será que tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer? E ela começa contando o seguinte: dias amargos e dolorosos, e a mágoa pela separação da família. Então ela sente muita dor. A doença que levou o corpo físico dela embora causava muita dor nela. Então ela tinha muita dificuldade de se manter lúcida naquele momento. Mas ela tinha um desejo de continuar. Por quê? Porque, como católica, ela tinha uma dificuldade. Será que eu vou para o céu, para o inferno, para o purgatório? Quando os meus filhos morrerem, para onde que eles vão? Então ela sentia uma eterna ausência, como se ela fosse ser separada dos seus familiares. Por isso que ela está com essa mágoa, porque ela acha que vai acontecer essa separação. Então ela fala, o meu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência,
porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias. Então ela não percebia muito o que estava acontecendo, ela só tinha alguns lampejos. Mas quando ela desencarna, então ela sente, né, sabia que tinha acontecido alguma coisa, uma transformação, ela percebe o cuidado das pessoas com o corpo dela, que está sendo sepultado, ela percebe que colocaram um crucifixo na mão dela, né, a fim de que ela fosse sepultada com esse crucifixo. Então ela percebe todo esse cuidado, toda essa atenção. E ela fala que ela tentava falar, mas ela não conseguia, porque a boca dela estava travada. Então ela tentava alguma coisa e não conseguia nada. E aí ela não se sente mais com dor. E olha que interessante. Então, gente, morrer não dói. E isso é corroborado no Livro dos Espíritos. Tem essa passagem quando Kardec pergunta se há dor no momento da morte, e eles dizem que não, que viver é muito mais dolorido do que morrer. Então é interessante ela falando sobre isso. E ela se sente já revigorada, mas o pensamento está meio que num torvelinho, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, então ela fica perdida, e ela começa a caminhar pela cidade, ela tenta fazer algumas coisas. E aí ela percebe uma situação. Em um momento de lucidez, ela começa a fazer uma prece. E quando ela começa a fazer essa prece, algo diferente acontece. Algumas sombras começam a aparecer. Ou seja, são espíritos que estão querendo ajudá-la, que estão querendo se aproximar, aparecer para ela. Mas elas fogem, ela tem medo, então ela para de rezar, porque o que ela aprendeu? É alma penada, é alma do outro mundo, né? E o que está acontecendo? Então ela percebe que de fato ela morreu, e ela vai então até uma igreja para poder rezar, e ali naquele lugar ela constata uma coisa bem interessante. Os pulmões dela respiravam e o coração dela pulsava. Então ela sentia os órgãos internos. Muita gente fala, mas espírito não tem coração, espírito não tem pulmão, é um vaporzinho, né, que está aí no mundo espiritual. Não. O perispírito, ele mantém ainda os órgãos internos, os olhos, tudo. Ele mantém tudo igual, tudo funciona igual. Vale lembrar que, quando nós vamos encarnar, é o perispírito que direciona a formação do corpo. Então, o corpo é uma cópia exata do nosso perispírito, que é comandado pelo espírito. Então, nesse sentido, ela mostrava exatamente essa questão. E ela, então, começa ali a rezar e ela é atendida na falange dos espíritos benignos. Assim que me entreguei aos arrebatamentos da prece, senti uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser. E ali ela meio que desmaia, ela fecha os olhos por alguns instantes, e quando ela acorda, ela está na igreja, mas ela está em outra vibração. Ela como que mudou a frequência dela. Então ela começa a perceber, na igreja onde ela está, os móveis são diferentes. Eles são feitos de uma substância um pouco diferente. E ali ela ouve um espírito que está se comunicando com eles, exortando eles a entenderem a situação de que desencarnaram, porque não foi só ela que foi na igreja no dia 2 de novembro. Então ela foi exatamente um mês depois, ela desencarna no dia 29 de setembro, passou o mês de outubro, em novembro, no início, no dia de finados, ela vai na igreja rezar. E ali vem vários outros espíritos também, na mesma situação. E todos são acolhidos e encaminhados para o mundo espiritual. E nesse momento, ela então percebe que ela está morta, que ela está desencarnada, e ela começa a pensar, mas cadê minha mãe? Cadê os meus familiares? E nesse momento, então, que ela
depois de algum tempo, ela percebe a presença da sua mãe. Ou seja, aquele espírito que tentou ajudá-la lá no começo, ela fugiu, achando que era alguma coisa extraordinária, diferente, era a mãe dela tentando ajudá-la, mas ela ainda não estava pronta para receber essa ajuda. Então, vale lembrar, quanto tempo a gente vai ficar nessa condição no mundo espiritual? Tem uma palavrinha que eu adoro, que chama assim, depende. Depende de como eu vivi, depende de como eu sou apegado às coisas da terra, depende. Depende de uma série de fatores, circunstâncias, para que eu possa ser atendido. Vale lembrar, André Luiz ficou 8 anos no umbral. Tem espíritos que são narrados por Allan Kardec no livro Céu e Inferno, que dizem que estão lá há mais de 200 anos. Gregório, no livro Libertação, está 800 anos no plano espiritual, ainda meio que perdido, de certa forma. Então, são várias histórias mostrando o tempo que os espíritos estão ali no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade. E ali, quando ela reencontra sua mãe, é uma alegria, né? Com certeza. E quando a sua mãe chega, se aproxima, ela diz: Maria, estás cansada, estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado. Aqui, filha, junto ao meu coração. E ela faz uma metáfora muito bonita, que ela se sente como um passarinho que é acolhida de volta no ninho. E ali ela adormece nos braços da sua mãe. Então é muito bonita essa história, que mostra o trabalho, né, que ela está fazendo ali, que ela está entendendo o mundo espiritual. E nesse entendimento do mundo espiritual, ela se depara com uma situação bem curiosa. Se o corpo espiritual, né, o perispírito, ele tem órgãos, significa que eu tenho fome, que eu tenho sede, que eu preciso ir no barbeiro, que eu preciso cuidar das unhas. Será que isso acontece? E ela diz que sim, né? Por quê? Porque nós temos hábitos arraigados, então nós precisamos nos alimentar. Então ela fala exatamente disso, que nós nos alimentamos, mas com o tempo, com o nosso desenvolvimento, nós vamos esquecendo de que nós não precisamos comer. Então isso vai acontecendo com o tempo. E nesse aprendizado dela, ela conhece uma coisa bem curiosa. Ela percebe que no lugar onde ela está, no mundo espiritual, estão preparando lugares para receber pessoas doentes. Quem são esses doentes? São as pessoas que participaram da Primeira Guerra. O Brasil acolhia, naquele momento, soldados que tinham sido mortos na Primeira Grande Guerra. E ali eles são acolhidos. E olha o que ela fala. Tudo ali era confeccionado por entidades zelosas a fim de que se preparassem convenientemente para o conhecimento do que ocorria. Porque não dava para chegar para eles e falar: olha, você morreu. Eles precisavam passar por um treinamento primeiro, por um tratamento, e aí eles iam aos poucos entendendo o que acontecia. E aí era que falava para eles: olha, vocês não vão poder voltar para a guerra, porque vocês já morreram. Agora o negócio é diferente, vocês vão ter que começar de novo, vai ter uma série de situações. Então ela fala desse tratamento, porém, nem tudo são flores no mundo espiritual. E ela fala, nas paragens da erraticidade, ou seja, erraticidade é o lugar no mundo espiritual onde os espíritos estão aguardando para uma nova encarnação. Nem todos os lugares são instâncias de repouso, de aprendizagem ou de bem-estar. Quem já leu o livro A Divina Comédia, Dante Alighieri, ele trata de várias esferas espirituais, entre céu e inferno, o que acontece com as pessoas que morrem. E
Infelizmente, ele retrata uma coisa que é real. Ele retrata algo que é real, que inclusive é narrado muito bem por André Luiz na série Nosso Lar. Nas obras de André Luiz, nós encontramos isso daí. Então, eles falam de lugares bastante sofríveis. Espíritos, por exemplo, com desequilíbrio sexual, eles vão formar grupos, e ali formam cidades, e ali o desregramento é geral. O mesmo acontece com vícios, do cigarro, né, do fumo, da bebida, o que quer que seja. Então, os espíritos, eles vão, por afinidade, se reunir e fundar cidades, muitas vezes cidades bastante difíceis de serem habitadas, porque esses seres ainda não aprenderam a domar justamente esses hábitos perniciosos que nós carregamos. E por isso que ela fala que o pensamento é tudo. Ela diz: um espírito pode beneficiar-se com o que lhe provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Isso daqui retrata muito bem um filme que muita gente assistiu, Amor Além da Vida, onde o Robin Williams é o ator que faz o personagem principal, e a família dele desencarna, ele desencarna, e ele vive numa obra da esposa. A esposa era pintora, então ele lembra de uma obra dela, e ele meio que vive dentro daquela obra colorida, muito bonito. Mas quando o pensamento dele está desequilibrado, surgem nuvens negras, o ambiente fica totalmente diferente, totalmente difícil. Então, retrata muito bem que é o nosso pensamento, equilibrado ou desequilibrado, que vai nos afinizar no mundo espiritual com um grupo onde a gente vai estar localizado. Então, depende da gente, né, dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, para onde a gente vai. Não é céu ou inferno, é o mundo espiritual muito parecido com o mundo que nós temos, mas nós vamos buscar as nossas afinidades. E uma prova disso está no livro, na Revista Espírita, de 1868. Faz tempo, né? 157 anos atrás. E nele, Kardec traz uma mensagem, uma psicografia de Cura Bizet, que ele diz assim: tive sob os olhos o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Encontrei muitos desses infelizes que morreram nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros para arrancar um pouco de comida que se esconde nas suas mãos, dilacerando-se uns aos outros, e, se assim posso dizer, se entredevorando. Uma cena horrível, pavorosa, ultrapassando tudo quanto a imaginação humana pode conceber de mais desolador. Então ele está narrando. Aí muita gente fala: mas vocês espíritas estão tentando doutrinar a gente pelo medo. Não, a gente está mostrando os fatos. Você está fazendo a sua escolha a cada dia, enquanto a gente está encarnado aqui. O que a gente prefere? É só isso que a gente precisa pensar. E viver bem no mundo físico é fundamental para que no mundo espiritual as coisas também fiquem bem. Então isso é importante a gente pensar. Mas existe aquela história: se os espíritos estão por aí, será que eles nos atormentam? Será que eles vêm nos prejudicar? E a pergunta 459 dos Espíritos, no livro dos Espíritos, Kardec questiona: os espíritos intervêm na nossa vida? E a resposta deles é assustadora, mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que vos controlam, eles que vos dirigem. Então nós deixamos que os espíritos nos controlem. Por quê? Por conta de uma afinidade nossa. É aquela história: ele vai sugerir para você ir até um determinado lugar e fazer determinada coisa, mas o fazer ou não fazer depende
única e exclusivamente de você, de nós mesmos. Por isso que a Dona Maria João de Deus ela faz esse comentário. A única possibilidade de influência dos três passados sobre os encarnados. Ou seja, o único jeito deles interferirem na nossa vida é através do pensamento, da ação do pensamento. Eles não fazem as coisas, eles não nos derrubam, eles encaminham a gente para um lugar que vai fazer com que a gente caia. Então, é a nossa atenção, por isso que Jesus falava sempre, vigiai e orai. Vigilância constante e oração sempre, para que a gente não caia dentro desses abismos que nós criamos para nós mesmos. E a Dona Maria João de Deus, diante disso, ela trabalha, como eu disse para vocês, num primeiro momento ela descansou, de fato, a gente vai descansar. Vale lembrar que quando a gente desencarna por um problema de saúde, com certeza no plano espiritual a gente deixou a doença para trás e a gente já recupera um pouco melhor a saúde, mas muitos ainda continuam doentes do lado de lá, precisam de tratamentos, precisam de cuidados, mas a gente não está desamparado, e eu contei a história para vocês justamente sobre isso, que a gente está sendo amparado o tempo todo, mesmo que a gente não perceba. E a Dona Maria João de Deus, então, está trabalhando. O que ela faz? Ela anota preces. Ela vai atrás das pessoas que estão fazendo oração para ajudá-las. Em determinado momento, quando ela está sendo treinada para isso, porque ela tem um mentor espiritual que a está ajudando, ele fala para ela o seguinte: presta atenção na paisagem. E ela começa a prestar atenção e ela começa a ver fachos de luz que saem da terra na busca do céu. E ela fala, o que é isso? E ele responde, são as pessoas fazendo preces, orações. E ali então ela começa a perceber as nuances dessas preces, e tem uma que lhe chama muito a atenção. E ele fala, pode seguir. E ela vai até aquela prece. E quando ela chega, ela se depara com uma mãe, com uma criança no colo, e essa mãe está desesperada. E essa mãe diz, meu Deus, atende ao meu coração de mãe desamparada. Se falta a mim e aos meus filhos a proteção do mundo, não vos falte a tua providência misericordiosa. Vale-me neste vale de lágrimas a tua bondade infinita. E ela começa, Pai nosso que estais nos céus. E a Dona Maria João de Deus anota o pedido que ela está fazendo e começa a ajudar. Ela aplica um passe naquela mãe. E aquela mãe, terminada a oração, se levanta um pouco mais forte, mais feliz, quem sabe, né? E ela então se levanta e vai à luta. Então ela está ajudando ali, aplicando um passe, anotando as preces para poder socorrer essas pessoas. E no plano dos desencarnados, o que ela conta é uma coisa bem curiosa. A Terra é o centro, isto é, a sede de grande número de esferas espirituais que rodeiam de maneira concêntrica. Então a Terra, ela está envolta em um ambiente espiritual com várias esferas espirituais. Vale lembrar que o nosso lar está na 4ª esfera espiritual. Dona Maria João de Deus, segundo ela informa, ela está na 2ª esfera espiritual, trabalhando nas colônias. Aqui a Terra é o início, a primeira esfera espiritual é o umbral, né, onde a gente vai ter que passar para poder seguir adiante. Então ela fala dessas esferas, que os espíritos eles atravessam de uma esfera espiritual para outra, como se fossem escadas. É a famosa escada de Jacó, né? Então ela conta que isso é de fato uma realidade. Então os espíritos, conforme o grau de evolução, vão subindo nessas escadas. E quem está lá em cima consegue enxergar quem está embaixo. Quem está embaixo não consegue enxergar quem está em cima. E Dona Maria João de Deus, ela traz uma questão muito importante sobre essa realidade do mundo espiritual. E o que é isso?
ela fala da necessidade da difusão das verdades espirituais, ou seja, da necessidade de se falar do mundo espiritual, dessa realidade. Por quê? Porque católicos não vão encontrar o purgatório, o paraíso ou o inferno. Protestantes reconheceram despertos, porque alguns protestantes falam que vão ficar dormindo, mas estão acordados do lado de lá. E ateus não encontram nada, ou seja, eles continuam existindo, mesmo depois da morte. Então, a necessidade de se falar dessas verdades para que nós possamos desencarnar um cadinho melhor, né? Um pouquinho melhor, para a gente poder não dar tanto trabalho para o mundo espiritual. Por exemplo, uma mãe tenta te ajudar e você fugindo, achando que é um fantasma. É a mãe, pô, né? É simples assim. E ela fala então dessa necessidade, por quê? Em determinado momento, Dona Maria João de Deus, ela viaja por outros planetas. Ela vai conhecer outros planetas. Em determinado momento, ela está nessas viagens e ela se depara com uma situação muito curiosa. Ela pergunta para o mentor dela, aonde está a Terra? Ela não estava vendo a Terra. E aí ele fala o seguinte, focaliza naquele ponto. E ela vê um ponto escuro no mundo espiritual. Como se tivesse cheio de redemoinhos, de furacões que estão ali, naquele ambiente. E ela fala, mas aquilo lá é a Terra? É. Aquele ponto escuro é a Terra. E ele fala o seguinte, lá está a Terra com seus contrastes destruidores, os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo. O que significa isso? O que são esses furacões, esses tornados, esses vórtices de energia? São as nossas energias desequilibradas, que deixam o ambiente, a atmosfera do nosso planeta bem difícil, bem complicada e escura. A gente acha que a Terra é bonita, né? Um pontinho azul lá do espaço, mas no mundo espiritual a Terra é um ponto escuro. Tanto é que no livro da Alcione Renúncia, o livro Renúncia, ela conta exatamente isso, que quando ela volta para a Terra para reencarnar, o mentor espiritual fala, você vai voltar para as esferas escuras? E é justamente, a Terra é uma esfera escura no mundo espiritual. Por conta do quê? Dos nossos pensamentos desequilibrados. E como eu disse, ela faz viagens. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas o primeiro lugar que ela quis conhecer, que talvez seja o que eu quero conhecer também, quando eu voltar para lá. Conhecer não, né? Tentar visitar, porque eu não sei se vai dar, mas ela foi conhecer Saturno, por conta dos seus anéis. Então ela conhece Saturno, e ela fala que os mares de Saturno são rosados. Olha que beleza, né? E que o povo que mora lá é um povo muito inteligente, que a mediunidade é generalizada, é um povo feio, mas bonito, porque eles têm asas, né, como se fossem asas nas costas, e são muito inteligentes. Uma criança sabe calcular a posição da Terra a qualquer momento. Então ela conta exatamente isso. Em outra viagem que ela faz, ela foi num planeta que tinha 3 sóis. Se com um a gente está passando esse sufoco desse calor, imagina com 3, né? Mas é no mundo espiritual, tá, gente? E esses 3 sóis, eles têm uma função importantíssima, energética, para aquele lugar. E ela fala uma coisa, que ela nunca viu um efeito de luz causado por esses 3 sóis. Uma coisa lindíssima. E uma coisa curiosa, ela não conseguia entender o que o espírito falava. Ela precisava de que alguém traduzisse. Ele entendia tudo o que ela falava, mas ela não entendia o que ele falava, por conta do grau de evolução. Esses espíritos, segundo elas, cuidam das coisas divinas.
Então, são espíritos muito evoluídos. Para mim, ela estava em Sírios, lá ali na região de Sírios, porque ali tem sistemas com 3 sóis. Então, a gente vê pelo telescópio que tem esses sistemas lá. Então, eu acho que pode ser lá. Acho, né? E ela fala também de Marte, que ela visitou Marte, onde os espíritos também são mais evoluídos que os da Terra, e esses espíritos estão ali trabalhando, conhecem a Terra, inclusive de vez em quando oram pela gente, porque por que o Marte evoluiu mais? Porque Marte não teve guerras. No planeta Terra, infelizmente, a gente tem até hoje, né? Ah, mas tem uma sonda, a Curiosity, tem várias sondas que estão passeando por Marte e nunca ninguém fotografou um ETzinho. Como você está falando isso? Da mesma forma que aqui tem um monte de espírito desencarnado e ninguém está, a não ser a Joyce, o resto não sei se está vendo. É claro, né, eu estou brincando, mas ela vê sim, tá? Então, a gente não está vendo, mas está aqui. O mundo espiritual está aqui. Para vocês terem uma ideia, na sala de passe, a quantidade de instrumentos que tem lá é uma coisa que a gente assusta. É um laboratório que está ali para tratar dos problemas. Então, é interessante, a gente não enxerga porque está em outra dimensão, de outra forma. Da mesma coisa acontece com Marte. E aí, a gente chega... Gente, eu falei de uma fração do livro, tá? Porque ele tem muita informação, muita coisa importante, interessante. A reencarnação da Dona Maria João de Deus, ela lembra de algumas coisas que ela traz. Ela faz algumas visitas muito interessantes, que não dá, né, para tratar todos os assuntos. E ela vem se despedir. E ela, na despedida do Chico, ela faz uma coisa muito interessante. Ela dá maravilhosos conselhos para ele, mas ela fala de uma forma um pouco enfática e dura com o Chico. Olha o que a mãe do Chico falou para ele. Um adeus. É o título do capítulo, inclusive. Chico, meu filho, não encare a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva e ainda não mereces favores do Altíssimo dentro da tua imperfeição. O que ela está falando? Filho, baixa a tua bola. E ela faz um comentário interessantíssimo. Ela diz o seguinte para ele: se algum dia você aceitar 1 centavo que seja pelo trabalho que você está fazendo, todos se afastarão de você. Você estará por conta. Ela fala isso, ela deixa isso bem claro para ele, né? E aí tem a minha frase preferida, favorita dela, que ela diz: a vida terrena é amarga, mas é passageira. Vai passar. E nesse sentido, eu me lembro, né, em 1997, tem um livro do Adelino da Silveira, em que ele conta um caso do Chico relacionado a Dona Maria João de Deus. E vale a pena a gente contar isso, né, que é o final dessa obra, que ela diz o seguinte, ela aparece para o Chico e fala para ele: meu filho, isso em 1997, você acredita que seu pai precisa reencarnar, mas ele falou que só vai se eu for junto. Aí o Chico fala: mas como? Né? Não, e eu vou ajudá-lo, né? Vou voltar. Então ele já está voltando agora, ou seja, em 1997 o pai do Chico já reencarnou, está por aí. E ela fala: daqui 3 anos eu vou segui-lo. E então Dona Maria João de Deus reencarna no ano 2000. Hoje ela está aí com 25, 26 anos de idade. Está aqui. Não sei se no Brasil, está em algum lugar,
ela está reencarnada. Mas ela faz uma coisa bem interessante. Ela vai atrás da dona Cidália, que foi a segunda mãe de Chico. E foi a que juntou a família novamente, que cuidou do Chico, que foi o anjo que cuidou do Chico depois de algum tempo. E ela foi atrás da dona Cidália para perguntar se ela não gostaria de nascer como filha. E ela falou, eu preciso encarnar mesmo. Preciso voltar, reencarnar. E sim, eu aceito. Ela, então tá bom. Aí a dona Maria João de Deus faz um pedido. Você gostaria, Cidália, de alguma coisa para a sua reencarnação? E ela fala, dona Maria João de Deus, eu gostei muito sempre de música, mas nunca tive condições de aprender. E eu queria muito aprender a tocar piano. E então dona Maria João de Deus fala para ela, ó, eu vou gravar essa informação, que quando você estiver lá, a gente vai sim aprender a tocar piano. E aí ela fala, então Chico, eu vim me despedir porque eu vou me preparar para a reencarnação e a gente não vai se ver, pelo menos por algum tempo. E aí o Chico fala, mas mãe, vai voltar com o pai? Tem certeza disso? E ela responde, ah, meu filho, são sacrifícios que a gente faz por amor. Quem ama vai fazer esse sacrifício, sim. E ela termina a última parte do livro, que ela intitula Uma Palavra aos Sofredores. Chorai vossas lágrimas, remissoras de olhos postos no céu, onde se guardam todos os vossos prantos e onde são conhecidas todas as vossas preces e aspirações. Aprendei nas experiências penosas da terra a soletrar o abecedário do amor, da piedade e da resignação, porque se viveis a dolorosa angústia das almas infortunadas e incompreendidas no mundo, há no céu quem vos estenda as suas mãos carinhosas e compassivas. Trabalhai, sofrei e confiai na misericórdia divina, pois não foram pronunciadas para os espíritos satisfeitos e felizes aquelas divinas palavras, bem-aventurados os aflitos na terra, pois que a eles pertencem as alegrias do céu. A gente está sendo cuidado o tempo todo. E eu sou prova disso. Que Deus nos abençoe e ampare a todos. Muita paz. Então vamos nesse instante fazendo a nossa prece. Essas palavras do nosso irmão foram direto ao nosso coração e sabemos que recebemos a presença de muitos amigos espirituais nessa noite, abençoando o Roberto, abençoando a cada um de nós. Então vamos visualizando a figura meiga de Jesus, sintonizando a nossa mente com os planos mais elevados, para que possamos receber da misericórdia divina. Vamos nos imaginar num campo, como se nós estivéssemos nesse campo, porque estaremos em espírito. E nós olhamos para o céu, lembramos de Maria João de Deus, dizendo que há muitos mundos, como Jesus nos falou. E olhamos as estrelas e sabemos que cada estrela tem uma vida. Nós olhamos a noite, faz muito tempo que não vemos a noite. E entre todas as estrelas, uma há que brilha mais que as outras. E essa estrela vai se aproximando, tomando a forma de um vulto com sua túnica clara,
os cabelos aos ombros, a barba cerrada, e vem ao nosso encontro. É Jesus. É Jesus que está presente, que está ao nosso lado, a todo momento. Senhor, nos ensine a humildade, nos ensine a sermos o instrumento da vossa paz, que nós possamos ser dignos de sermos chamados de cristãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.